Irmãos, vamos abrir então em 1 Pedro, capítulo 3. O tema da mensagem de hoje é: o Evangelho transforma o casamento. O Evangelho transforma o casamento. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Que Deus nos dê a sua graça para entender a mensagem. Meus irmãos, o apóstolo Pedro está falando sobre o Evangelho, a salvação do Senhor Jesus. E ele vai colocando como que a salvação, o Evangelho, muda completamente a vida das pessoas. Se você recebeu o Evangelho do Senhor Jesus, você tem agora uma outra vida. Não é a mesma vida, é outra vida. Não é a mesma pessoa, é outra pessoa. Então ele fala de várias esferas aqui. Nós vimos a submissão às autoridades. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos. E no grego a mesma palavra, sujeitai-vos, sede submissos. Aqui é as autoridades. Versículo 18. Servos, sede submissos ao Senhor, ou seja, o chefe no trabalho. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Ou seja, ele continua a tratar a questão da submissão nas esferas das instituições, do governo, no trabalho e agora no lar. E o Evangelho transforma o casamento porque nós temos aqui uma mulher cristã, ou seja, ele está falando nesse sentido, uma mulher cristã e o marido não é cristão. O apóstolo Paulo esclarece em 1 Coríntios 7 que a mulher não deve abandonar o marido por ele não ser um cristão. Ela deve continuar com ele. Se o descrente quiser se apartar, insistir nisso e for embora, que se aparte. Mas a mulher tinha que continuar com seu marido, e Paulo diz que o marido seria santificado no convívio com a esposa. Contudo, poderia ser muito difícil, como ainda hoje é, o relacionamento de uma mulher cristã com um marido que não é cristão. Ela poderia insistir além do que deve, ou querer manipular,
ou fazer algumas coisas que nós vamos ver aqui. O Evangelho, então, vai direcionar a vida da mulher. E o que Pedro fala sobre o homem aqui, o marido, no versículo 7, é totalmente diferente do que o homem fazia. O homem poderia ser, normalmente, isso acontecia, ele era totalmente ausente do seu lar. A mulher que cuide dos filhos, e os meus escravos que cuidem lá da casa e da ordem. Ele poderia ficar ausente do lar. E aquele que não era cristão, muitas vezes, olhava para a mulher como uma propriedade, num sentido assim de objeto. Não só no sentido de ela é minha, mas de propriedade. Então, se ele batesse na sua mulher, não teria nenhuma lei contra isso. O marido, ele não tinha essa consideração com a mulher. E é exatamente isso que Pedro está dizendo aqui, que o homem esteja no lar, seja amoroso, fiel. Não tinha essa coisa de fiel, não tinha essa expectativa. Que ele seja cuidadoso. Então o Evangelho transforma completamente aqui o lar, a família, o relacionamento. Vamos ver então algumas coisas aqui. O testemunho do Evangelho, a beleza do Evangelho e a liderança do Evangelho. Primeiro, o testemunho do Evangelho. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Veja que às vezes a mulher, se ela trabalhar fora, às vezes ela até é submissa ao chefe dela. E fala com consideração. Talvez até podemos olhar no sentido da submissão às autoridades. Mas aí quando chega no âmbito do lar, pode ter dificuldade. Não quero me submeter ao marido. Isso seria uma grande confusão. Porque em outras esferas tem a submissão, mas no lar não teria. E certamente, irmãos, há um plano infernal, ou seja, de Satanás mesmo, para construir essa ideologia chamada de igualitarismo, mas que não tem nada disso, que quer esvaziar o papel da mulher, o papel do homem, como aquela mulher totalmente pagã, Simone de Beauvoir, mulher do Jean-Paul Sartre, mulher mais ou menos, porque era uma confusão também. E depois veio outras ondas do feminismo, e agora as mulheres estão reclamando no que deu. Porque fora do propósito de Deus não há felicidade, fora do propósito de Deus não há liberdade, fora do propósito de Deus as coisas ficam desajustadas. Os homens podem recuar, aí as mulheres tomam a liderança que não é delas, aí elas se sentem subjugadas, os homens ficam recuados, não assumem o papel, vira uma confusão. E a ordenação feminina veio dentro do contexto do feminismo. Não tinha antes. Foi junto com as ondas mundanas. O apóstolo Paulo em Timóteo diz que não permite que a mulher ensine. Não permite. Está claro lá. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Coríntios 14. É uma ordem, porque a liderança, a autoridade deve ser do homem. E isso Deus não faz excluindo a mulher. Isso Deus faz preservando, cuidando da mulher. Inclusive, se você olhar para Efésios, quem morre é o marido. Se tiver um tiroteio, quem entra na frente abre os braços assim, é o homem para morrer. Portanto, um lar não será abençoado se essa questão da submissão em amor não é a submissão da essência, porque a mesma palavra é usada até para Cristo, submisso ao Pai, mas ele é da mesma natureza do Pai, da essência. Ele não submeteu a sua natureza, ele se submeteu à vontade do Pai. Então, da mesma forma, a submissão feminina aqui ao marido é colocada. O que acontece, irmão? Se ele ainda não obedece à palavra, isso é uma forma de dizer que ele não é crente, como nós falamos hoje.
ele não é cristão. Equivale uma coisa a outra. Se você não obedece à palavra de Deus, você não é um cristão, é isso que a Bíblia está dizendo. Não, mas no meu coração eu acho que eu sou um cristão. Mas se você não obedece, não é. Se não obedece à palavra, você precisa ser ganho, você precisa ser resgatado da sua condição para Cristo. Então veja, cristão é quem obedece à palavra de Deus. Não basta crer, até o diabo acredita. Precisa se submeter à palavra. Então a mulher aqui tem um marido que não é cristão, que ele seja ganho, sem palavra alguma. Aqui Pedro não está dizendo que em nenhum momento a mulher vai falar do evangelho, em nenhum momento ela vai compartilhar sobre Cristo e a palavra. Pedro está falando que não é pelo falar o tempo todo, insistir, cansar o marido de tanto falar. E aí o marido olha para a mulher que já vem assim se aproximando e parece que ela vai compartilhar alguma coisa, ele já começa a ficar cansado e pensa assim, ela vai falar demais agora. Talvez ela esteja até empolgada, mas precisa tomar cuidado. Se o marido ainda não obedece à palavra, ele não tem ainda a mesma questão, o mesmo relacionamento, o mesmo sentimento com a palavra de Deus. Era comum a mulher seguir a religião do marido. Por isso que Pedro fala mais para as mulheres do que para os homens aqui. Muitas vezes os homens conheciam e a mulher acabava seguindo o marido. Mas desde essa época aqui, a maioria era mulher. E hoje também é, se você observar. Muitas vezes nós temos mais mulheres firmes na igreja do que homens firmes. Estratégia de quem, irmãos? Satanás. Porque o homem é o cabeça do lar. Se o homem não estiver firme, todo o lar é bagunçado e desorientado. Então veja, mulher, você não vai ganhar o seu marido falando, cansando ele. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Dê um bom testemunho. O testemunho já fala. O testemunho já vai provocar nele uma curiosidade no começo. Olha só, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A minha esposa mudou. Minha esposa mudou. O que aconteceu? Sem palavras, comportamento honesto, ou seja, puro e cheio de temor. Então aconteceu alguma coisa em casa, em outra circunstância, a mulher ia agir de uma forma. Ela sempre agia daquela forma. Agora, ela age diferente. Aí o marido observa e fala assim, você não vai fazer aquilo? Aí sim ela vai falar alguma coisa, mas não muito também. Mas ela fala alguma coisa. E ele vai observando o poder do evangelho. O evangelho precisa ser visto antes de ser ouvido. Não adianta eu falar para os meus filhos, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, sendo que eu mesmo não estou fazendo. Portanto, mulher, testemunhe na sua casa. Você, homem, também é a mesma coisa, testemunhe. E não queira ganhar pela insistência, pelo excesso de palavras, querendo forçar a situação, convidando demais e demais e demais. Ganhe o seu marido para Jesus pelo seu testemunho e por muita oração. Isso sim, muita oração. É melhor fechar a boca e falar mais com Deus. Fale menos, feche mais a boca. Para não cansar, para não irritar o seu marido. Mas muito testemunho e oração e oração. Segundo, a beleza do evangelho. Não seja o adorno. A palavra adorno aqui é cosmos, que normalmente é traduzido por mundo, universo, mas aqui nesse contexto tem essa ideia de adornar.
Inclusive, o Cosmos aqui traz a palavra cosmético hoje. Ou seja, algo que vai embelezar a mulher. O que acontecia? Exagero e excesso. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Pedro faz o contraste entre exterior, versículo 3, e interior, versículo 4. Não está dizendo que a mulher é proibida de se arrumar, de se embelezar, de colocar adereços, de arrumar o cabelo e colocar uma roupa diferente, mais bonita. Não é isso que Pedro está dizendo, não pode usar maquiagem, não é nada disso. Pedro está falando da prioridade, do excesso e da pessoa encontrar o seu valor no exterior. Ah, meu marido vai me valorizar porque eu estou bonita. Ah, aquele jovem vai olhar para mim, ele vai querer me conhecer, namorar comigo porque eu estou bonita. Minha irmã, se ele se interessar por isso, e quando a beleza exterior diminuir ou até acabar? Aí dispensa, e não é isso que mantém um casamento, não. O que mantém um casamento é a espiritualidade, a vida com Deus. Então queira um homem de Deus, queira uma mulher de Deus. E não alguém que é bonitinho, ela é bonitinha, eu gosto do cabelo dela, eu gosto disso, daquilo. Faz parte, mas de uma forma secundária, bem secundária isso. Não seja o centro isso. Certa vez eu conversava com um rapaz, aconselhando ele, não é da nossa igreja, nem do nosso presbitério, Ele falou assim, pastor, eu não estou desejando a minha esposa, sexualmente falando, eu vou casar com ela, então eu fico preocupado porque eu não estou desejando. Eu falei, olha, o desejo, ele vem depois. Primeiro você ama, primeiro você tem um compromisso. E será que você não está tendo olhos para outras pessoas? Aí confessou o pecado, depois que abordou assim, confessou, soltou. Tava. Então é claro que não vai desejar a mulher com quem ele vai casar, porque está olhando para outras. Agora, ele começou a centralizar o seu coração para sua esposa, olhar somente para sua esposa, e antes disso, amar mais Jesus. Aí ele começou a desejar profundamente, ele até me disse, eu preciso casar logo até agora. Então veja, irmãos, as coisas no lugar certo, elas se encaixam. Mas nós não podemos inverter a ordem. Então não queira provocar alguém por isso. Não queira. A mulher não deve expor seu corpo, porque o seu corpo é do marido. Ah, mas não casei ainda, mas é do marido que você vai ter. Ainda mais no culto. Nós devemos ter aqui, meus irmãos, toda a decência, cobrindo o corpo, não expondo o corpo. Nem fora, muito menos aqui no templo, nesta casa de oração e adoração a Deus. Então não use uma roupa que vai chamar atenção para o corpo. As pessoas precisam olhar para o seu rosto. Então Pedro está dizendo, frisado de cabelos, aqui é um exagero, as tranças, mas tinham um pouco de ouro, etc. O que acontecia? Uma irmã da igreja, às vezes mais pobre, uma escrava normalmente, poderia olhar para aquelas mulheres que tinham dinheiro para fazer isso, e alguns penteados aqui, Pedro mais ou menos está citando, eram muito caros. Olha só, adereços de ouro, aparato de vestuário, não era só um vestido, era uma coisa assim. Aí a mulher mais pobre, escrava muitas vezes, poderia olhar para essas que tinham essas coisas e pensar assim, eu não tenho o cabelo que ela tem, nossa, eu não tenho esse vestido, eu não tenho isso e aquilo. Colocando no nosso mundo hoje, é olhar para o Instagram e ver aquela mulher que tem a casa tal, ela tem o carro tal, ela tem a roupa, a maquiagem, ela vai no salão, ela passa o dia lá, ela faz isso, ela faz aquilo, e a mulher poderia pensar, nossa, eu não tenho isso. Então Pedro está dizendo o seguinte, existe uma coisa que é mais importante. Não é para deixar de se cuidar,
Pedro não está proibindo isso. Seria até errado esse desleixo, esse descaso com a aparência. Mas sem exagero. Então Pedro fala, seja porém o homem, ou seja, o ser, essa é a ideia aqui. Tá? Não vamos levar para outro caminho, que a mulher tem um homem interior no coração. Isso aí é uma coisa totalmente fora do lugar. O homem interior do coração, ou seja, o ser interior do coração, unido ao incorruptível, ou seja, não passa, a beleza passa, o cabelo vai passando, o ouro e tudo mais. A veste, traje de um espírito manso e tranquilo. Então Pedro está dizendo, a beleza que Deus quer colocar na mulher não é exterior, é interior, é no espírito, é algo interno. Veja só, espírito manso e tranquilo. Tem mulher que por fora pode ter beleza, pode estar adornada, enfeitada, mas é alguém desequilibrada, rixosa, irada, descontrolada. Então toda aquela beleza se torna uma feiura, porque internamente ela não tem as virtudes de Deus e do Espírito Santo, que vale mais. Manso e tranquilo, ou seja, um espírito dócil, que é de grande valor diante de Deus. Os filhos devem receber dos pais o amor, mas aquele amor mais de firmeza, de segurança, de estabilidade. E a mãe, a mulher, deve dar para o filho o afeto, o carinho, a gentileza. Agora virou engraçado hoje, algumas falarem assim, não, mas eu não sou assim, eu sou brava, eu sou irada, eu grito, eu estou a ponto de bater no meu marido e tantas outras coisas mais. E o pessoal dá risada, como se fosse engraçado, mas isso não é, porque isso é uma abominação diante de Deus que não colocou este propósito na mulher. A beleza do Evangelho, nós vimos o testemunho do Evangelho, agora a beleza do Evangelho é a beleza do coração, que é isso que Deus olha e encontra satisfação. Porque ele disse para Samuel, Samuel, o homem vê a aparência, o exterior, o Senhor, o coração. Tem um padrão, santas mulheres que esperavam em Deus. Elas se vestiram, elas se adornaram dessa virtude de mansidão, tranquilidade, doçura, afeto. As santas mulheres que esperavam em Deus, aquelas que confiavam em Deus, que colocavam a sua vida em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Quem você quer imitar? As mulheres deste mundo ou as santas mulheres da palavra de Deus? E Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor. Pedro não está dizendo que as mulheres devem fazer isso hoje, mas devem ter a mesma consideração de respeito e autoridade que o homem tem. Não é a mulher que concede isso a ele. Não, se ele fizer isso e aquilo, aí sim eu vou dar a ele o respeito. Não é você que vai calcular, passar ele na prova e aí respeita. Não, ele já foi colocado por Deus. Não importa o que ele faça. Não importa. Isso é totalmente diferente, irmãos, do que lemos em livros de psicologia comportamental, de pessoas no YouTube, até pastores, que falam sobre casamento como se fosse receita de bolo. Mas não é assim que funciona. Leia 1 Pedro capítulo 3, leia Efésios capítulo 5. Você é uma filha de Abraão, você é uma filha de Sara. Então veja o que Sara fez. Ela foi submissa a Abraão. Pratique o bem, não temendo perturbação alguma. Pedro está dizendo o seguinte: faça o bem, pratique o que é certo, viva na retidão, na justiça, e aí você não vai tremer de medo. A ideia da palavra aqui, essa palavra no grego só aparece aqui
não temendo perturbação alguma, é que muitas mulheres tinham medo do marido. Medo da reação do marido, medo das ameaças do marido, medo de ficar sozinha. Então Pedro está dizendo o seguinte: para de ter medo. E o medo é comum às mulheres. Comum. Pedro está dizendo o seguinte: então você vai praticar o bem, você vai fazer a coisa certa, você vai cumprir o seu papel no lar, e aí então seu coração vai ser abençoado e fortalecido. Uma palavra aos homens. Versículo 7. Maridos, vós igualmente. Esse igualmente não está ligando às estruturas de submissão que ele falou antes. Este igualmente há uma palavra para vocês também, no lar. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala pouco às mulheres. Aqui Pedro fala mais às mulheres, porque ele está tratando das esferas de submissão. Mas Paulo, com respeito à mulher, em relação ao marido, ele só fala o seguinte: a mulher respeite o marido. E se você observar, isso é o que o seu marido mais quer, o respeito. A mulher pode fazer mil coisas, mas se ela não respeitar o marido, não adianta nada do que ela faz. Não adianta. Enquanto não respeitar a autoridade do marido, está fora do propósito de Deus, não encaixa, não funciona. Você vai continuar reclamando do seu marido, do seu lar, que as coisas não vão para frente, porque não está dentro da estrutura que Deus estabeleceu. Enquanto não encaixar as coisas como o Senhor mandou, o seu lar não será abençoado, os seus filhos não serão felizes como poderiam ser. E aí quando eles casarem, eles vão reproduzir os mesmos erros que viram em casa olhando para os pais. Então veja, marido, viva a vida comum do lar. E a palavra comum aqui não é a vida comum do lar, aquilo que acontece no lar. A ideia de comum aqui, por isso que às vezes é difícil a gente levar para o texto a tendência de significado que nós damos às palavras atualmente. Então quando fala assim, viver a vida comum do lar, é porque é comum. O lar é comum. Por isso que a NVI colocou a vida conjunta do lar. Então esse texto está falando o seguinte: homem, esteja presente na sua casa. É comum os homens saírem do trabalho e fazer outras coisas. É comum você passar no sábado, domingo, e ver o homem assistindo jogo no bar, bebendo, jogando sinuca, ou indo para outro lugar, sem a sua família. Pedro está dizendo o seguinte: viva a vida comum do lar, conjunta do lar. Não esteja fora do lar, esteja no seu lar. Não olhe o lar, a sua casa, como se fosse um hotel. Lá eu vou para dormir, depois eu saio para trabalhar. Vivei a vida comum do lar. Isso era totalmente diferente, por isso que o tema do sermão é: o evangelho transforma o casamento, porque o marido poderia sair de casa, ele voltava dias depois, ele não tinha que dar satisfação, ele não falava nada. Então, marido, esteja presente na sua casa, queira estar no seu lar, queira brincar com os seus filhos, queira ouvir a sua esposa, queira participar da vida comunitária, por assim dizer, ali da sua casa. Esteja envolvido com as coisas do lar. É isso que Pedro está dizendo. Com discernimento, ou seja, com conhecimento, com o pensamento ativo, entendendo as coisas, pensando sobre o lar, com discernimento, não como alguém insensato, sem cabeça. Seria essa a ideia, sem cabeça. Não, alguém sensato. Segundo, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Consideração aqui é a percepção. Entenda que é um vaso mais frágil. Aqui a nossa tradução, para ficar mais compreensível, colocou parte mais frágil, mas literalmente seria um vaso mais frágil. Nós somos vasos do Criador. Mas a mulher é uma parte mais frágil, pelo menos fisicamente. Além da fragilidade física, porque é óbvio
que o homem é mais forte que a mulher. Alguns colocam mais frágil também emocionalmente, mas a ênfase aqui é na questão física mesmo. Porque o homem, né, nessa época aqui, poderia inclusive bater na sua mulher, ofender, tratar mal, e não ter essa consideração. E é comum hoje, irmão. O homem trata a mulher dele como trata os amigos dele, dando tapa às vezes, chega cumprimentando assim de qualquer jeito. Quando Pedro fala aqui, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, aí as feministas já olham para esse termo aqui mais frágil e já falam um monte de coisa. Pelo contrário, Pedro está falando em favor das mulheres. Tenha cuidado como você fala, tenha cuidado como você age. E pode ver, quando há uma perda, a dor na mulher é sempre mais profunda e mais demorada. Então Pedro está dizendo para o homem, seja mais sensível, seja mais atencioso, seja mais cuidadoso. Ou seja, consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A Bíblia está a favor das mulheres. Tenha cuidado para não ir na onda do nosso século, porque a Bíblia, ou seja, o Senhor Deus ama as mulheres, cuida das mulheres, e se o homem cumprir o propósito de Deus para a vida dele, as mulheres serão abençoadas. Tratai-a com dignidade, honra, respeito. Então veja, há um sentido em que a mulher deve respeitar o homem, mas há um sentido também em que o homem deve respeitar a mulher, tratando-a com dignidade. Tratai-a com dignidade, ou seja, homem, no seu lar, pense, tenha conhecimento, entendimento, o que falar, como agir. Segundo, tenha consideração com a mulher, entenda que ela é diferente de você. É outro mundo, é outro jeito de enxergar as coisas. A mulher é totalmente diferente do homem, o homem é totalmente diferente da mulher. E terceiro, tratai-a com dignidade, honra, respeito. Por duas razões, tratar com dignidade. Primeira, são herdeiros da mesma graça de vida. Veja que Pedro, aqui nesse momento, está falando, vocês são iguais perante Deus. A graça de Deus e o amor de Deus foram derramados sobre a vida de vocês dois. Vocês dois são herdeiros da graça, da mesma graça. Segundo, trate a sua esposa com dignidade, com respeito, com honra, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui tem várias aplicações, eu vou trazer apenas uma aqui, que é a principal. Essa palavra aqui de interromper, muitas vezes era usada para exército, que fazia assim, um entulho, um buraco, eles escavavam nas ruas, de tal forma que eles escavavam, essa é a palavra. O exército inimigo estava vindo assim, chegava naquele ponto, como que a gente passa agora? Foi totalmente interrompido o caminho. O Augusto Nicodemos traz uma ilustração também perfeita sobre isso aqui. Seria mais ou menos como interromper a ligação, que a gente chama de desligar na cara, não é isso? Bater na cara, né? Desligar na cara do outro, alguma coisa assim. Então veja, você ligou para alguém, mas essa pessoa definitivamente não quer falar com você. Então, disse alô, alô do outro lado, viu que era, viu quem estava ligando, desligou na cara. A ideia da palavra interromper tem esse peso aqui. É como se Deus interrompesse aqui as orações, bloqueasse, e aí a pessoa está orando, o marido está orando, mas o caminho está interrompido, Deus não vai ouvir a oração. O caminho foi interrompido, é como se Deus desligasse na cara. Por que Deus não ouve a minha oração? O homem pode pensar.
Por que parece que eu estou falando com Deus e não vejo uma resposta? Talvez é o jeito que trata a esposa. Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Porque a sua esposa, antes de ser a sua esposa, é a filha de Deus. Então veja, para que não se interrompam as vossas orações, tem essa força de uma oração que não passa do teto. Você está falando com você mesmo naquele quarto, porque Deus não vai ouvir a oração. Corrija a sua vida, corrija a sua família, corrija o jeito de tratar o marido, o jeito de tratar a esposa, para que você seja um homem espiritual. Para encerrar agora algumas aplicações. Mulher cristã, viva o evangelho. Não o evangelho que fica acusando. Esse é o ofício, sabe de quem? De Satanás. Ele que fica acusando. Ele fez isso, ele fez aquilo, isso, aquilo outro. Não é o que restaura, é apenas o que acusa. Não vai ganhar o marido pela insistência, pelo amor, pela oração. O evangelho traz beleza para o coração, não para o corpo. Isso é carnalidade. Não é a relação sexual que mantém o casamento, é a aliança, é o amor, é o companheirismo. Por isso, jovem, toma cuidado também, a moça, o rapaz, para não querer ganhar alguém ou atrair alguém, chamando atenção para o corpo. Porque vai atrair somente alguém que quer o corpo. Isso seria pecado. Marido cristão, viva o evangelho. O evangelho ama, cuida, observa o outro, procura entender o outro e serve o outro. Aí talvez você esteja pensando, minha esposa não é assim. O meu marido não é assim. Porque a gente costuma ouvir a mensagem já com essa cabeça de juiz. Pensando, ainda bem que ele está ouvindo isso, é para ele. Pensa o seguinte, o que ele é ou o que ela é. Porque a gente fica muito no que o outro não é. Não é isso, eu queria que fosse, não é aquilo. O marido da outra lá faz, o meu não faz. Ainda fica comparando. Toma cuidado, veja o que a pessoa é. Agradeça a Deus, em primeiro lugar. Não é alguma coisa que eu estou falando aqui? Então ore para que ele seja, ou para que ela seja. Mas o caminho da gritaria, briga, reclamação, murmuração, ficar rixosa, ou o homem ficar reclamão, esse caminho não vai dar em absolutamente nada, piora a situação. Minha esposa não é isso, meu marido não é isso. Então sabe o que você faz? Ajude a ser. Por exemplo, aquela velha história do marido deixar a toalha molhada em cima da cama, não tem isso? Aí a mulher grita, berra e faz aquilo. Talvez na hora ele até faz e reclama, mas ele volta a fazer. Mas vamos supor então que ele para de fazer isso. Ele para de deixar aquela toalha molhada em cima da cama. Será que ele parou porque ele entendeu que ele precisa cooperar com o lar? Porque ele entendeu porque ele precisa servir como Cristo serviu e amou? Ou porque ele está obedecendo à esposa? Então, se a pessoa faz o que é certo, mas em submissão à esposa, porque ele está obedecendo à esposa, está errado. Então não é simplesmente que a gente quer que as pessoas façam isso e aquilo. E é por isso, meus irmãos, que muitos vídeos da internet estão errados. Porque não vai mudar a essência do coração da pessoa e a consciência. Para que faça de acordo com a consciência e não regras e receitas de bolo. Mas a consciência. Você quer ganhar o seu marido? Você quer ganhar a sua esposa ou condenar? Ou colocar sob a sua rédea, a sua direção. E talvez você, homem, tenha um coração desanimado. Pare de desanimar. Ame sacrificialmente. Sirva o seu lar. Respeite a sua esposa. Respeite os seus filhos. Imite Jesus para que eles, olhando para você, estejam olhando um pequeno reflexo, ainda que diminuto, mas alguém que está imitando Jesus.
Que Deus abençoe a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Amém. Feche seus olhos. Ore então pela sua casa. Ore pelo seu lar, pela sua vida. Peça a ajuda do Senhor, porque ninguém faz nada do que eu falei, senão pela graça do Deus vivo. Peça para o Senhor abençoar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Peça para o Senhor te ajudar a viver em obediência à palavra. Senhor, que nós possamos agradecer a família que o Senhor nos deu. Que nós possamos viver no Espírito dentro da nossa casa. Que o nosso lar, Senhor, seja um lar cheio de amor, de paz e de alegria no Espírito Santo. Que a tua palavra diz que o Senhor não é um Deus de confusão. Tira de nós, ó Pai, a carnalidade, a mentalidade mundana e coloca a tua palavra, Senhor, dentro de nós, nosso íntimo, nosso ser, nossa alma. Substitui, Senhor, os nossos pensamentos pelos teus. Que a nossa vontade, na verdade, seja a tua, Senhor. Salva os maridos das irmãs aqui presentes que ainda não te conhecem, ou a esposa que ainda não conhece o Senhor, ou filhos que estão afastados. Tua palavra usa esse termo ganhar. Nós queremos ganhar pessoas para Cristo, Senhor, pela obra poderosa e maravilhosa do Teu Espírito Santo. Salva, Senhor, a nossa casa. Salva, Senhor, a nossa família. Salva, Senhor, os nossos filhos. Salva, Deus, o nosso próprio coração. Livra-nos, ó Pai, de termos na nossa vida um jeito de enxergar as coisas que não é do Senhor. Que o nosso coração esteja em Cristo Jesus. Que nós possamos imitar Jesus, viver Jesus. E que diante dos nossos filhos nós possamos imitar o Senhor Jesus, para que eles olhem para nós como alguém que está imitando Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda os homens da igreja a serem líderes, cabeça no lar. Isso significa servos no lar. Que possam amar de verdade, que possam servir, respeitar a esposa, falar direito com a esposa, observar as necessidades da casa. As orações não serão ouvidas, disse o teu apóstolo. Talvez a vida cristã está tão emperrada, tão parada, travada, por causa disso, Senhor, o nosso lar está errado. Coloca tudo, Senhor, no lugar certo na nossa vida. E que nós possamos prosperar na vida de oração, que a nossa oração não seja interrompida. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e abençoa cada lar aqui. Cada cônjuge, abençoa cada casamento, que não haja divórcio no nosso meio. Nem casamento frustrado, que continua, mas sem vida, sem alegria, sem vontade. Faça, Senhor, florescer aqui os casamentos da igreja, que os nossos filhos sejam discípulos dos pais, discípulos do Senhor Jesus. O Senhor conhece cada necessidade. Entra com a tua providência e graça, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.